Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença, maravilhoso é poder Te adorar, maravilhoso é tocar em Tuas vestes, maravilhoso é Te contemplar, Senhor. É maravilhoso adorar o Senhor. Adore a Ele, você também, aí da sua casa, da sua família, ou mesmo sozinho. Adore, né? Isso é maravilhoso. Maravilhoso é estar em Tua presença, maravilhoso é poder Te adorar, maravilhoso é tocar em Tuas vestes, maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à Igreja Batista da Pituba. Uma alegria imensa, mais uma vez, estar com os irmãos aqui presentes. Aproveitamos para poder dar as boas-vindas aos nossos amigos e visitantes. Você que está acompanhando o nosso culto, seja muito bem-vindo. E a gente deseja que quando tornarmos as atividades na igreja, você possa estar conosco fisicamente para juntos adorarmos ao Senhor. Mas para a gente tem sido um privilégio esse tempo continuar, através das tecnologias, podendo buscar a presença do nosso Deus. E a Igreja Batista da Pituba, mesmo em tempos de pandemia, continua trabalhando ativamente e você pode participar das atividades da nossa igreja. Eu tenho alguns avisos importantes a dar a você. O primeiro deles é que em relação à campanha SOS Cesta do Amor, isso mesmo, a gente continua com essa campanha. Essa semana nós recolhemos bastante alimentos, mas a campanha continua e você pode trazer a sua doação e ajudar quem mais precisa. A gente está precisando de alimentos, materiais de limpeza, então participe dessa campanha e seja bênção na vida de alguém. A nossa caixinha já está ali esperando a sua doação e a Igreja Batista da Pituba vai estar aberta de segunda a sexta-feira em horário comercial para poder receber a sua doação. A igreja também está com uma campanha importante para ajudar o Hospital Martagão Gesteira. Nós estamos coletando materiais de limpeza, luvas, máscaras e você também pode abençoar a sua igreja, na verdade abençoar o Hospital Martagão Gesteira através da sua igreja fazendo essas doações. Se você tiver alguma dúvida como participar dessa campanha, você pode mandar a sua pergunta para as nossas redes sociais e a gente vai tirar todas essas dúvidas para você. Mas se quiser também trazer as doações aqui para a Igreja Batista da Pituba, nós estamos funcionando em horário comercial de segunda a sexta-feira aqui na Avenida Paulo VI, bem perto aqui já do Caminho das Árvores. Beleza, meus irmãos? Um outro aviso extremamente importante é em relação às nossas programações de pequenos grupos multiplicadores e da Escola Bíblica Discipuladora EBD. Nós estamos funcionando mesmo em meio à distância física, também utilizando as tecnologias para isso. Se você tem interesse de participar de um pequeno grupo, você quer ser abençoado na nossa EBD, pode mandar a pergunta para a gente aqui, colocar o seu horário, que horário você pode. A gente vai passar todo o cronograma para você, os horários dos pequenos grupos e das classes da Escola Bíblica, e aí você participa de uma delas e com certeza você vai ser muito abençoado.
Agora, um aviso importante para os papais, mamães e as crianças da nossa igreja. A partir de agora, a programação voltada para os kids da nossa igreja vai estar disponibilizada na página específica deles, que é o @IBPKids. Lá vai ter toda a programação, com as palestras, o cultinho, as brincadeiras, as oficinas, tudo isso você vai encontrar disponibilizado nessa página. Não deixe de participar junto com o seu filho e ser bênção na vida dele. Meus irmãos, a gente também tem um aviso importante para dar para você que busca oração. Nós estamos com uma campanha extremamente importante e oração sempre é muito bem-vinda e ela consegue mover os céus. Então, se você quer se juntar à igreja e na campanha de oração, você pode orar. Nós temos 3 horários disponíveis aí: às 6 da manhã, à 1 da tarde e às 18 horas e às 9 horas da noite, perdão, às 6 da manhã, à 1 da tarde e às 9 horas da noite. Então você escolhe um desses horários, se junta aos seus irmãos e vamos juntos buscar a presença do nosso Deus. Agora eu quero te convidar a abrir o seu coração e continuar adorando ao nosso Pai que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Busquemos a presença dele. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim.
Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Que prazer estarmos juntos compartilhando do amor de Deus e da palavra de Deus. E nessa noite quero compartilhar o tema Uma batalha contra a dúvida. Sim, a dúvida que nos cercam enquanto vivemos neste mundo. Quero ler com vocês o texto de João, Evangelho de João, capítulo 20, versículos 24 a 31, que diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados em suas portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos, e que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Todos podemos, a qualquer tempo, a qualquer momento da nossa vida, enfrentar a batalha da dúvida. Esta batalha não parece ser tão grande assim, mas não a subestima. Ela pode se transformar em um gigante. A dúvida é traiçoeira. E se encontrar espaço na sua vida, meu querido, minha querida, de forma muito sutil, ela vai trazer uma série de problemas para a sua relação com Deus, com as pessoas e consigo mesmo, em especial na sua vida espiritual. A questão aqui não se trata de que toda dúvida é pecaminosa, não é isso. Você refletir, ter dúvidas, questionar é natural. Afinal de contas, você é ser humano e é inerente ao ser humano a indagação, a busca do porquê. O problema é quando a dúvida cresce e dá lugar a algo terrível que chamamos de incredulidade. Podemos fazer a seguinte comparação entre dúvida e incredulidade. A dúvida, ela faz perguntas e a incredulidade, ela se recusa a ouvir respostas. A dúvida resulta em grandes prejuízos. Dentre eles, ela impede as respostas às suas orações. A Bíblia diz, lá em Tiago, capítulo 1, da parte B do versículo 6 até o versículo 8, o seguinte: Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tendo mente dividida, e é instável em tudo o que faz. A palavra de hoje, que me proponho e sinto que veio de Deus ao meu coração e desejo que alcance o seu coração, tem um personagem que Deus usou para nos ensinar. É a história do famoso Tomé. Em João capítulo 20 encontramos o mais famoso duvidador da história. Seu nome era Tomé, um dos discípulos de Jesus. A Bíblia se refere a ele como Tomé, chamado Dídimo. Dídimo tem origem grega e provém da expressão do nome Dídimos, que significa literalmente gêmeo. Não sabemos muito sobre a história de Tomé, mas o nome Tomé surge do aramaico teoma, mas também tem o mesmo sentido literal que a palavra dídimo, ou seja, gêmeo, tem o mesmo significado. Daí a expressão Tomé chamado Dídimo. Não sabemos se ao certo ele tinha um outro irmão gêmeo.
mas ele era uma pessoa de temperamento audacioso. Ao mesmo tempo, alguém cheio de generosidade. Percorreu as etapas da fé e professou que Jesus era realmente Deus e Senhor. A história relata, segundo o bispo Eusébio de Cesareia, que foi bispo no século IV, depois da morte de Cristo, o discípulo ele evangelizou a região de Pártia, ou Partia, e pela tradição cristã posterior, estendeu o seu pastorado à Pérsia e estendendo também à Índia, onde é reconhecido como fundador da Igreja dos Cristãos Sírios Malabares, ou Igreja dos Cristãos de São Tomé. Consta que foi martirizado e morto no ano 53 depois de Cristo, pelo rei Milapura, na cidade indiana de Madras, onde ficam um monte que leva o seu nome, Monte São Tomé, e uma catedral que tem o mesmo nome, supostamente o local de seu sepultamento. Porém, os historiadores acreditam que o apóstolo ele foi morto a flechadas enquanto fazia uma oração. Sucumbiu como líder e mártir, como crente fiel que Jesus lhe pediu que fosse. Suas relíquias estariam inicialmente guardadas na Síria e depois levadas para o Ocidente e preservada na cidade de Ortona, na Itália. Não podemos aqui examinar todos os textos do Novo Testamento que aparece o nome de Tomé, mas gostaria de destacar um outro texto além do que lemos que se encontra em João 14. E nos versículos de 4 a 5, ele fez uma indagação inerente a pessoas céticas, que não gostam de respostas sutis, desejam algo mais direto, aberto, mais transparente. Jesus estava preparando o coração dos discípulos em seu último encontro para o sofrimento que estava próximo de acontecer. Mas nos versículos 4 e 5 do Evangelho de João 14, ele diz assim, Jesus declara, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Expressão inerente de alguém que é cético. Tomé sabia que Jesus era quem conseguia andar sobre as águas. Era alguém que tinha poder para acalmar as tempestades. Era alguém que tinha inclusive poder para ressuscitar mortos. Ele nunca foi um incrédulo, mas ele tinha dúvidas e por isso perdeu algumas coisas, alguns privilégios na sua vida. Vamos conhecer mais sobre a natureza da dúvida. Em primeiro lugar, eu quero destacar que a dúvida nasce no isolamento. Nasce no isolamento. A dúvida brota no escuro, na treva, na sombra. Ela aparece como cogumelos que brotam na umidade dos porões. Assim é a dúvida. Ela prospera na solidão fria e úmida do espírito do ser humano. Quanto mais o homem se isolar, quanto mais o homem se colocar sozinho, distante de Deus, distante das suas verdades, distante da sua igreja, distante de seus amigos, essa pessoa terá mais facilidade para desenvolver dúvidas em sua mente e coração. No isolamento, as dúvidas parecem maiores do que realmente são. Quando mais distante você estiver do lugar onde Deus está agindo, mais dúvidas crescerão em seu coração. Veja que vivemos um tempo de perigo, um tempo de isolamento. Mas esse tempo de isolamento físico não significa necessariamente um isolamento das coisas de Deus, um isolamento das verdades de Deus, um isolamento dos ensinamentos de Deus que deve permear a nossa vida e nortear todo o nosso pensamento. Quando mais distante estivermos, mais fácil seremos inundados com a dúvida. Tomé estava distante do foco de Deus, porque a escuridão e o isolamento alimentam a dúvida. A luz do dia e a proximidade com as pessoas se dissipam. Toda dúvida de Tomé foi vencida em João 24, de 24 a 25. Mas Tomé perdeu os fogos de artifício na festa de celebração por se lembrarem e identificarem que Jesus ressuscitou. Se você não vencer o gigante da dúvida, ela vai virar incredulidade e você poderá perder o melhor da festa. Diz a expressão bíblica em João
20, 24 a 25. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Ele não estava junto, ele estava isolado. Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Então eles estavam eufóricos, celebrando a ressurreição de Jesus. Mas a dúvida invadia a mente e o coração de Tomé, e ele disse: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, não colocar meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Tomé perdeu o melhor da festa, a festa da revelação. Mantenha contato com pessoas cheias de fé, mantenha contato com Deus Todo-Poderoso, mantenha contato com a sua palavra que nos é revelada, mantenha contato com a sua igreja, ainda que de forma online. Você será contagiado pela fé, estará mais propenso a permanecer de pé, a permanecer na fé. Guarde isso em seu coração. Segundo lugar, a dúvida requer evidências. A dúvida, ela exige evidências. No versículo 25 de João 20, nós lemos assim: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Exigindo evidências. Isso nem sempre é possível na vida cristã. Isso não pode ser a base da nossa fé. As evidências, aquilo que é palpável, aquilo que podemos tocar e ver, não deve ser a base da nossa fé, porque os nossos olhos são enganosos. Os nossos sentidos podem nos enganar, podem nos iludir. Mas existe uma fé, aquela fé que é enxergada não com os olhos físicos, mas com os olhos que nós chamamos com os olhos da fé, ou olhos espirituais. Muitas vezes você vai precisar crer sem ver. Os céticos sentem um prazer, uma satisfação melancólica na frase: eu bem que avisei. Não era assim, você acreditou. Deve ter sido uma cena interessante. Imagine os discípulos todos correndo, se acotovelando para dar a grande notícia a Tomé, que estava ausente, que não estava junto, que estava isolado. E ele diz de forma bem fria, cortando toda a alegria de todos: eu só acredito vendo. Eu só acredito se eu tocar. Não é apenas ver, eu quero tocar. Eu quero evidências. Eu quero provas. Se vocês não se importam, eu quero descobrir por mim mesmo. Eu quero descobrir usando os meus sentidos. Mas para nós que não estávamos lá, talvez seja fácil criticar Tomé. Mas por vezes cada um de nós teríamos feito a mesma coisa. Cada um de nós teria feito a mesma coisa. Como a cena de Pedro ao caminhar pelas águas. Fica fácil julgar a Pedro hoje, mas talvez tenha pessoas aqui que realmente não iriam afundar. Mas a maioria talvez afundaria quando sentisse os ventos, quando sentisse o balançar das águas. Talvez nem sairia do barco, nem teria o privilégio da vitória de andar sobre o mar. Tomé nunca foi um incrédulo. Ele não disse que as palavras dos discípulos eram inverdades, que seria impossível de acontecer a ressurreição de Jesus Cristo. Não é isso que ele diz. Ele jamais desprezou os milagres que Cristo operou na presença dele. Ele apenas queria testar as evidências pessoalmente. As pessoas são diferentes. Como veremos, Jesus encontrou Tomé na hora das perguntas. Pergunte a Deus com sinceridade na hora das suas dúvidas e Ele sempre vai te responder. O problema não está em perguntar. O problema não está em ter dúvida na mente e no coração. É natural a nós seres humanos. Lembre-se, o incrédulo se caracteriza por não ouvir as respostas. E o duvidoso se caracteriza por perguntar. Aí está a grande diferença entre o duvidoso e o incrédulo. Tomé, ele duvidou. Em terceiro lugar, as dúvidas sem incredulidade nos atraem de volta para Jesus. Aqueles que têm dúvida, mas creem, aqueles que têm dúvida, mas não se entregam à incredulidade, eles caminham de volta para Jesus. Ainda que por algumas circunstâncias as dúvidas tenham afastado, ainda que porventura, por algumas circunstâncias, as dúvidas tenham provocado angústia, ansiedade, medo.
Muitos de nós nesse tempo de quarentena talvez estejamos com a mente cheia de dúvidas, e às vezes até temos vergonha de perguntar a Deus, de expressar a Deus as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos temores. Mas aquele que tem dúvida e é transparente, verdadeiro diante de Deus e coloca suas dúvidas num desejo de ter solucionado a dúvida, essas são atraídas de volta para Deus, atraídas de volta para Jesus. E é o que eu oro e espero que aconteça com a sua vida. A cena se repete na mesma sala. 8 dias depois, durante mais de uma semana, Tomé se isolou do grupo com uma grande dúvida. João 20, 26 nós lemos assim: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, olha o milagre, pôs-se no meio deles e diz: paz seja com vocês. Uma semana depois, 8 dias depois que Jesus havia aparecido aos discípulos, na ausência de Tomé, Jesus reaparece aos discípulos, agora com Tomé, e ele se dirige diretamente a Tomé. Teriam os discípulos testemunhado o maior acontecimento da história ou teriam sido cruelmente enganados? É interessante e relevante o fato que, mesmo com dúvidas, Tomé não abandonou o grupo. Apenas tinha se isolado naquela circunstância, naquele momento. Mas uma vez a diferença entre a dúvida e a incredulidade mostra que Tomé era alguém duvidoso, mas não incrédulo. Porque, mesmo tendo exigido evidências, ele permanecia junto com os discípulos, junto com a igreja. Talvez as dúvidas que foram suscitadas em sua mente ainda o impulsionaram mais a se aproximar mais daqueles que criam. A dúvida diz: vou ficar, vou investigar. A incredulidade, ela diria: tudo bem, rapazes, continuem aí acreditando no que vocês quiserem. Eu não creio, eu não vi, estou fora, tchau e benção. Iria embora, desisto. Tomé fica para fazer as perguntas que ele almejava ter de Jesus e ele recebe as respostas. No versículo 23 diz: uma semana mais tarde os discípulos estavam ali, Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus pôs-se no meio deles e diz: paz seja com vocês. Jesus é a resposta viva que Tomé aguardava para dirimir toda a sua dúvida. Em quarto lugar, a dúvida aprofunda a fé. No versículo 27, Jesus disse a Tomé: coloque aqui, Tomé, o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. Pense nisso. Nos anos seguintes, quais os discípulos teve o testemunho mais convincente da ressurreição de Jesus Cristo? Naturalmente foi quem passou a mão na cicatriz causada pelos cravos que transpassaram as mãos do Senhor. Foi aquele que tocou na cicatriz ao lado onde a lança entrou. Quem percorreu os dedos trêmulos pela saliência dos punhos que os cravos atravessaram, estilhaçando o madeiro, a cruz do Calvário. Quem carregou na ponta dos dedos para o resto da sua vida o testemunho da ressurreição? O duvidador, Tomé. Foi ele. Se a dúvida for legítima, Deus vai te dar as respostas certas e você vai vencer a batalha da dúvida. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Em Lucas capítulo 24, versículos 38 a 40, Jesus chama os discípulos à intimidade e diz assim: vocês têm dúvidas? Aproximem-se e sintam a si mesmos. Duvide abertamente. Não se isole para que suas dúvidas não se transformem em incredulidade. E nem para que o diabo alimente a sua alma com falsos ensinamentos, enganos. Em quinto lugar, eu quero concluir dizendo: a dúvida define a sua fé. Depois do ponto de interrogação, vemos um belo ponto de exclamação. Olha na sua Bíblia, João 20, 28. Marque esse texto aí. Pegue o marcador de texto e marque. Diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Vamos repetir? Senhor meu e Deus meu.
Como não ler esta exclamação? Como não ler esta palavra bíblica e não ser tomado por grande emoção? O momento magnífico das Escrituras é o momento em que a fé encontra as respostas aos pés do Senhor Jesus e exala uma declaração de amor que parte de dentro de alguém pecador, teimoso, duvidoso, mas que desejava fortalecer a sua fé em Jesus Cristo. No versículo 29, Jesus aplica a lição a uma verdade atemporal. Para você hoje à noite, vale para você agora. Aquela verdade daquele tempo é viva até hoje. Isso chama-se princípio. O princípio, ele vale a qualquer situação, em qualquer contexto, em qualquer época da história. Isso é um princípio bíblico. E Jesus declara o princípio em versículo 29. Então Jesus lhe disse: porque me viu, creu. Felizes os que não viram e creram. Felizes os que não viram e creram. A minha palavra hoje para você é de desafio. Vivemos tempo em que as dúvidas podem ser suscitadas em nossa mente e coração. E essas dúvidas podem provocar estragos na nossa relação com Deus e até gerar uma incredulidade, até duvidar da existência do agir de Deus, do poder de Deus. Mas eu quero te lembrar que não é pecado algum escancarar o coração diante de Deus, mostrar o nosso interior de maneira transparente e verdadeira e dizer: Senhor, está doendo, Senhor, está difícil, e às vezes eu estou até duvidando que o Senhor está me ouvindo. O Senhor está aí, Senhor, mostra a tua resposta, eu quero um sinal do Senhor, que o Senhor está olhando para mim. Não há pecado nenhum em ser verdadeiro diante de Deus. O pecado é quando a dúvida se instala de maneira tal que deixamos de crer em Deus. Reconheça pessoalmente as suas dúvidas. Expresse claramente suas dúvidas para Deus. Admita as suas dúvidas. Mark Littleton é um escritor cristão. Ele disse o seguinte: transforme suas dúvidas em perguntas. Transforme suas perguntas em oração e leve suas orações a Deus. Glória a Deus! Analise as evidências diligentemente, acompanhe tudo em oração e aceite as limitações com humildade. Nem tudo nos é possível compreender, enxergar, entender. Jamais compreenderemos toda a natureza de Deus. O profeta Isaías declara no capítulo 55, versículos 8 e 9: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Nós esbarramos na limitação humana, e é preciso ter humildade para compreender isso. Tem muita pessoa metida a intelectual, a racional, a acadêmico demais e querendo galgar passos além do que lhe é possível, pois muitas verdades não nos são explicitamente reveladas na sua palavra. E Deus fez isso de propósito. Um dia tudo nos será revelado. Mas é preciso ter humildade quando esbarramos na limitação humana. Você nunca terá aqui na terra todas as respostas. Pois por isso eu te convido você a crer em Jesus. Convido você a confiar plenamente no seu plano de salvação. Confie que Ele tem um plano para salvar a sua vida. Jesus ama você. Certamente hoje você ainda tem muitos porquês. Mas eu pergunto, mesmo assim, você decide vencer o gigante da dúvida e crer em Jesus como aquele que é o Deus e pode ser o seu Deus, o seu Senhor? Houve um homem na história do povo de Deus chamado Nabucodonosor. Ele era rei de um povo oponente ao povo de Deus. Mas ele conheceu um homem que temia e confiava em Deus chamado Daniel. E após perceber as evidências de Deus, não de maneira palpável, mas através da vida de Daniel, do testemunho de Daniel, quem foi Daniel diante dos olhos do rei Nabucodonosor? Diante da revelação de Deus ao rei através de Daniel, o rei expressou no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 47,
não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses. Vou repetir, Daniel 2,47. Não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses. Ele expressa. Então, meu querido, aquele homem foi contagiado pelos testemunhos de Daniel. Você tem sido contagiado por muitos testemunhos. E hoje a palavra de Deus testemunha para você que as suas dúvidas podem ser dissipadas se você olhar com os olhos da fé para Jesus. Decida crer em Jesus. A expressão é para que crendo tenham vida. É assim que conclui o texto que lemos de João capítulo 20. Marcos capítulo 5, versículo 36 diz assim, e com esse versículo eu concluo. Disse Jesus, não tenha medo, tão somente creia. Esse versículo não foi escrito nos dias de hoje. Este versículo não foi escrito nos tempos de pandemia do século 21. Esse versículo foi expressão de Jesus, escrito pelo evangelista Marcos. Mas é como se fosse escrito hoje para você, que diante de toda essa circunstância, pode ser levado a ter dúvidas sobre o poder de Deus. Pode ser levado a ter dúvidas sobre o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Pode ser levado a ter dúvidas sobre a existência de um Jesus Cristo Salvador. E a palavra é, disse-lhe Jesus, não tenha medo, tão somente creia. Vença hoje a batalha contra a dúvida. E Deus vai inundar o seu coração da mais plena verdade e você se sentirá maravilhosamente satisfeito espiritualmente e que se estenderá às demais áreas da sua vida, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Tudo isso vai ser inundado com a graça de Deus, porque você decidiu hoje crer em Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em Ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em Ti, creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em Ti, creio em Ti, que as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo,
Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, ore comigo agora. Senhor meu Deus, muito obrigado pela revelação do Teu amor em Cristo Jesus. Muito obrigado pela história de Tomé que nos ensina que somos também seres humanos como ele e temos muitas perguntas, mas podemos, como ele, enxergar com os olhos da fé que Jesus Cristo é o Senhor e Deus. Pai, que todos possamos declarar, assim como Tomé, Senhor meu e Deus meu. E agora eu oro por esta vida que está comigo aqui neste culto. E que ela possa, Senhor, abrir o coração para Jesus e orar agora, falar contigo no mais profundo do seu ser. Eu reconheço que preciso de Jesus, que as dúvidas têm me afastado, mas hoje eu quero ter a fé, eu quero crer em Jesus. Vem, Jesus, entra na minha vida e transforma o meu viver. Dirige a minha vida. Eu entrego a minha vida, os meus amanhãs, o meu futuro, tudo que tenho, tudo que sou, eu entrego ao Senhor. A partir de hoje eu creio que Jesus Cristo é o meu Deus e é o meu Senhor. A partir de hoje a minha vida é transformada pela fé, não a dúvida, não a incredulidade, e sim para Jesus, quem eu creio que é o meu Salvador, o meu Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Quero desejar para você uma noite maravilhosa. Se você tomou essa decisão e deseja mais ajuda, tem o número de telefone de contato aí. Entre em contato conosco, pode mandar uma mensagem ao WhatsApp ou pode ligar. Teria o maior prazer em ouvir você e conversar com você e te ajudar nessa nova caminhada. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, tá bom? E continue conosco lá na nossa página do Instagram, na live que teremos sobre o tema que você nos ajudou a escolher. E com certeza vai ser um momento maravilhoso. Deus vai abençoar a sua vida, eu creio. Creia você também com os olhos da fé, enxergue que Deus te ama. Uma noite de paz, uma semana guardada no amor do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Chegamos ao fim a mais um domingo de cultos da nossa igreja, a Igreja Batista da Pituba. Mas lembrando que na próxima quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, nós temos um encontro novamente aqui nas nossas páginas, seja no Instagram ou aqui no nosso canal no YouTube. E você pode convidar os seus amigos, seus familiares para juntos podermos adorar o nosso Deus e também buscá-lo em oração, já que quarta-feira é o dia do nosso culto de oração. E lembrando, nesta quarta-feira nós vamos começar com uma nova série, Por que existem curvas nas estradas da vida? E você não pode ficar de fora dessa de ser abençoado. Deus abençoe a sua semana e a gente se encontra na quarta-feira. Tchau, tchau!